Tem dias que os meus passos são mais firmes e melhores que os de ontem. Que eu estou com os 2 pés no chão, resistente o suficiente para suportar o que vier. Porém, mesmo nos dias bons, há momentos que eu fico sem chão. Tudo se desmorona e se transforma numa tempestade de fragmentos e eu fico sobre uma corda bamba, numa linha tênue. Eu não aguento mais essa instabilidade. Já é difícil o suficiente ficar por um fio apenas com os meus pensamentos ou com a ameaça de ser devorada pelo buraco imenso embaixo dos meus pés. Focada em tudo, menos no que eu preciso, eu despenco, e nem mesmo o chão é capaz de me segurar, caindo onde justamente eu tentava de toda forma evitar. Não consigo nem descrever minhas emoções. Será que diante de tantos dilemas eu consigo me enxergar exatamente como sou, como fui criada para ser? Como posso ter paz em meio ao caos? Como enfrentar com coragem os desafios que surgem diante de mim? Minhas emoções me enganam e eu acabo me deixando ficar para trás, sufocada. E como enxergar além de mim? Como enxergar os outros que estão à minha volta, o trabalho, a família, os relacionamentos? Eles também precisam que eu estenda a minha mão. Eu preciso encontrar um equilíbrio. Não tenho mais onde me segurar. Não quero mais estar por um fio. Eu queria começar esse final, né? A gente está no final, reta final. E eu queria provocar a mente de vocês para o seguinte questionamento. Você abre o seu WhatsApp, os stories do WhatsApp. Você sabia que eu descobri que tinha stories no WhatsApp recentemente? Olha só que bacana, cara. Ontem eu descobri uma coisa nova, descobri que dá para a gente rever as curtidas. Tudo que você curtiu na vida fica ali salvo naquele negócio, né? É só Reels, não é isso? Minha professora está aqui. Falei certinho? Excelente. Então, descobri isso. Aí eu vi que agora no WhatsApp tem stories também, né? Não sei quanto tempo tem, então releva a minha ignorância, tá, pessoal? Eu já tinha visto alguma coisa, mas não sabia que aquilo eram os stories do WhatsApp. E aí é bacana porque às vezes você vai vendo uns negócios, tanto no WhatsApp como no Instagram, no Facebook ou qualquer outra rede social, e aí você vê um tipo de desabafo, ou uma colocação, ou uma foto, que você vê aquilo ou lê aquilo e pensa: por que fulano? Direto. Eu não acredito. Por que ele botou isso? Isso aqui é coisa para a gente conversar na terapia. Eu e o psicólogo. É para conversar num aconselhamento pastoral. É numa conversa de amigos, assim, ao redor de uma mesa, com um cafezinho na mão, sem as paredes escutando. E a pessoa coloca na rede social como se fosse nada. Como se fosse simples, como se fosse comum. É um desabafo. Saindo um pouco da rede social e indo mais para a nossa alma, e eu me fiz essa pergunta, e eu confesso a você que isso me causou um tumulto existencial, porque eu tive várias memórias quando eu pensei exatamente sobre isso aqui. Você já se decepcionou? As coisas. Você tinha tanta estima por aquela pessoa, você tinha tanto apreço por ele, por ela, e aí de repente você descobriu, ele só era muito simpático, ela só era muito simpática comigo, mas a gente não era amigo, tanto que já fazem 5 anos que a gente não se fala e está tudo bem. Você já se deu conta disso? E para mim é um caos pensar sobre isso, porque quando eu me fiz essa pergunta, pensando em trazê-la para cá, para essa conversa, eu lembrei de várias pessoas que simplesmente passaram. E eu, poxa, que onda, hein, cara? Que vida é essa?
Gente que você se dá conta que se você não ligar, se você não manter um contato, simplesmente vocês vão passar 5 anos sem se falar. Fala sério, isso não é estranho? É porque talvez vocês não são amigos. Isso não tem nada de mal. Isso não tem nada de ruim, exceto pelo fato de que a gente gere mal as nossas expectativas de forma que a gente se frustra. Não é verdade? Em episódios anteriores eu citei, deixa eu ver se eu consigo achar a coisinha anterior. Ixi, é muito papel. Vamos ver se a gente consegue ver. Acho que foi isso aqui. Exato. Vocês lembram disso? Se não lembra, se você não estava aqui, finge que lembra. Fala assim, né? Então, olha só que bacana. Existe o fato, a realidade. E existe a minha percepção da realidade. É meu amigo ou não? Não sei. Mas eu acho que é. E aí, essa percepção, ela gera em nós impulsos, emoções. E administradas se transformam em sentimentos. De forma que esses sentimentos, porque a gente é muito sentimental, geram ação ou omissão da nossa parte. Isso se aplica aos relacionamentos, às suas amizades, à maneira como você gere os seus relacionamentos. Então, às vezes, aquele relacionamento, ele é baseado na sua perspectiva sobre aquilo. Entende? Não é que a pessoa é uma traidora, não, é o valor que eu dei a ela, isso não tem problema algum. Você não é pior ou inferior, não é nada disso. Acontece que a gente precisa constantemente, que é justamente essa setinha, rever se a nossa perspectiva está próxima da realidade ou muito distante. É isso. A gente precisa ter essa noção básica. E eu posso concluir com muita tranquilidade essa lição de vida. Nem todo conhecido é amigo, nem todo amigo é íntimo. A gente tem níveis que por vezes a gente confunde esse negócio. Não é verdade? Tem alguns amigos que cresceram com você, são muito próximos, mas que não são capazes ou não conquistaram o direito de entrar em áreas da sua vida que é muito íntimo. Outros sim. E talvez eles chegaram depois. E talvez vocês nem são tão próximos assim. Não que geralmente acontece, por exemplo, numa terapia, vocês nem são amigos, mas você compartilha ali coisa da sua intimidade. Na verdade, é crucial que você não seja amigo do seu psicólogo, tá? É crucial. Então, isso é muito bacana quando a gente tem esse tipo de entendimento, porque a gente consegue filtrar melhor a vida, os relacionamentos, e a gente sabe exatamente como nos posicionar. Então, esse cara é meu conhecido, mas a gente não é tão amigo assim. Então, se eu quero desenvolver uma amizade, eu preciso avançar um pouquinho mais com ele e não já tratá-lo como amigo. Entende? Está fazendo sentido para vocês isso? Não é interessante pensar sobre isso? E não tem nada a ver com o tempo, não tem muito a ver com o fato de vocês terem crescido juntos. Olha só o que esse texto bacana diz sobre isso. Isso é Provérbios capítulo 18, isso é a Bíblia, tá, gente? Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Aquela ilusão que a gente tem de pensar assim, nossa, eu estou com 312 amigos no meu Facebook. Quer dizer que você tem 312 amigos? Olha, eu tenho aqui 180 seguidores no Instagram. Quer dizer que você tem 180 amigos? Difícil, viu? Muito difícil. Isso não é uma verdade. Então, tem isso aqui eu descobri antes do negócio das curtidas.
Eu descobri que tem como você fazer um story e aí você limita a visualização desse story. Quando você vê um story que ele está com uma estrelinha, salvo engano, verdinha, é porque aquela pessoa quer que só você e um grupo seleto vejam aquele story ali. Tem um pessoal que usa isso, né? Eu acho que esse pessoal é mau caráter. Estou brincando, gente, é brincadeira. É porque eu só quero compartilhar aquilo com algumas pessoas, né? Eu ainda vou aprender a usar aquilo. Porque tem uns negócios que eu publico na minha mente, porque eu não tenho coragem de publicar no Instagram, e seria legal só os meus amigos participarem desse momento comigo, porque eles vão me entender. Vocês vão me julgar, vocês são julgadores, né? Vocês são difíceis demais. Olha só que bacana. Então, a gente está falando basicamente desses 4 pilares. Como é que eu funciono desta forma? Então, para a gente poder entender bem isso, eu preciso fazer essa distinção. Eu já comentei aqui em alguma reflexão que existem esferas de relacionamento. Existem esferas de relacionamento. E dentro da lógica que eu estou conversando aqui hoje, eu traduzi isso como existem pessoas que são conhecidas. Encontre mais subgrupos para isso. Mas o ponto importante é que você não pode confundir mais esse negócio. Você se resguarda. Você não sofre por conta de uma percepção sua, que é muito distante da realidade. Entende? Isso é muito vital para a gente caminhar bem nessa vida. A gente caminha bem. Então, existem níveis diferentes de relacionamentos. Claro, é possível, e isso vai acontecer constantemente. Pessoas conhecidas, desconhecidas, vão acabar se tornando amigos íntimos ao longo da vida. Isso acontece o tempo todo. Alguns dos seus amigos você não conheceu na sua infância. Você conheceu agora, conheceu na faculdade, conheceu recentemente. Talvez a pessoa que você escolheu para casar, você conheceu nos últimos 5 anos da sua vida. Entende? Então, é possível sim que a pessoa caminhe na direção de ser alguém mais íntimo. Ou você caminhe na direção de ser mais íntimo de alguém, mais próximo de alguém. Tá? Porque às vezes a gente se blinda, né? A gente entende isso aí. Então, meus amigos é eu, Rebeca e fulana. Aí a gente faz uma tatuagem comum e a gente é amigo e só a gente acabou. Ninguém mais. Não é isso. A gente pode sim aderir novas amizades. Mas o que leva ao se tornar meu amigo? E uma coisa bacana que a gente precisa começar a entender, isso vai constantemente nos levar a quebrar alguns paradigmas que a gente tem, e um paradigma bem interessante é esse aqui, os opostos. Para a lei da física, então, isso é extraordinário, não é verdade? Só que quando o assunto é relacionamentos, não funciona como na física.
A gente não é tão apegado a uma pessoa que é muito estranha. Já parou para pensar sobre isso? Não, filho, mas não é possível. Ele é bem diferente de mim. Uhum. Em muita coisa, você e seus amigos são muito parecidos. Por isso vocês são amigos, inclusive. Então, eu vou ler recortes de alguns estudos aqui, só para você entender o que eu estou falando aqui, para você sair daqui entendendo que opostos nem sempre se atraem. Para não ser tão assim taxativo, né? Não se atraem. Né? Você não ficar com raiva de mim, dizendo que eu trouxe um negócio assim, brutal. Né? Mas a ideia é que ao longo da história isso se repete. O Platão dizia um negócio muito interessante, a similaridade. Interessante a gente pensar sobre isso. A gente tem a tendência de aproximar mais daqueles que são parecidos conosco. Um outro estudo bacana, aqui voltando para os estudos, é deste camarada, Dalton Collin, que ele disse um negócio bacana. Ele falou: relacionado com essas características externas, morfológicas do ser humano, fisiológicas, comportamentais. Dessa forma, o fenótipo tem a ver com a aparência do indivíduo, na qual a maioria dos elementos visíveis são similares, ou alguns elementos visíveis similares os fazem se conectar mais. Porém, existe algumas pesquisas um pouco mais recentes, e isso é muito bacana, que eles apontam para uma outra direção que não necessariamente contradiz a isso, mas que você e seus amigos podem conter similaridades genéticas. Olha que coisa bacana! Isso é muito interessante. Inclusive, segundo um estudo da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, chegou à conclusão quando a gente começa a entender isso e a gente olha para as nossas amizades, a gente se dá conta disso. Realmente a gente talvez até não se parece em alguns pontos, mas em muitos a gente combina. Um outro estudo em neurociência, publicado
as pessoas que são próximas reagiam mais ou menos parecido aqui na mente. Não é legal isso? Isso significa também que outros estudiosos, que pessoas isso é muito bacana. Nesse sentido, a gente olha para aquele ditado popular, ou para a sabedoria popular, que diz mais ou menos assim, ó, amigos são famílias que... A família que a gente escolhe. Mas a gente escolhe porque a gente é semelhante. A gente é muito parecido. Então é por isso que em muitos casos a gente é obrigado a concordar com esse provérbio. Quem tem muitos amigos. Isso é legal ou não? Fala sério, entender sobre isso é muito dinâmico. E uma outra coisa bacana que a gente precisa compreender antes da gente ir para a segunda etapa dessa conversa, é entender que à medida que a gente vai interagindo com outras pessoas, isso de forma intencional, é natural que a gente vai se tornando mais parecido com aquela pessoa, aderindo aspectos comportamentais e até psicológicos daquela pessoa. Você já viu? O camarada, ele de repente, ele sai daqui do Nordeste, vai passar uma semana em São Paulo, quando ele volta, ele já volta falando paulista. Você já viu isso? Olha aí, tem gente aí, ó, o pessoal está se acusando aqui, né? Porque essa convivência vai moldando a gente, vai mexendo com a gente. Ah, meu amigo, ele faz academia, então é razoável que com o passar do tempo você comece a fazer alguma atividade física. Meu amigo come direitinho, eu vou começar a comer direitinho. Né? Meu amigo fuma, eu vou começar a fumar um pouquinho também, um pouquinho só. Não é verdade? Meu amigo gosta muito de assistir série. Então ele vai me incentivando e de repente eu estou assistindo série junto com ele também. Ou estou vendo outra série, mas estou vendo série também. Começo a conhecer os gêneros musicais que ele gosta e vice-versa, né? Porque é uma troca. Mas essa troca vai negociando aspectos individuais e transformando eles em aspectos coletivos. Assim que vai acontecendo, a gente vai se tornando semelhante. À medida que a gente vai se relacionando, isso vai acontecendo. Então, pensando nisso, eu não tenho como não considerar a pessoa de Jesus. Né? Imagina que Jesus era bem diferente. Né? Ele era bem melhor que você, eu suponho. Né? Pessoa um pouco mais centrada, um pouco mais empática, né? Mais bem resolvida. Você concorda comigo? Então, como é que Jesus interagia com as pessoas? Né? Como é que ele relacionava com as pessoas? Será que Jesus tinha amigos? Por exemplo? Jesus, ele relacionava com as pessoas da mesma forma? Como ele que talvez... relacionava com esses outros? E aí, pensando nisso, eu quero passear por um texto da Palavra de Deus, um texto bem razoável, e na verdade eu vou ler algumas pequenas porções, e talvez você já tenha passado por isso, né? Você já caiu numa aula dessa aqui na nossa comunidade, então você vai rever um conteúdo bacana, mas a gente tem uma aplicação bacana para hoje, conectando essa coisa da inteligência emocional. Então, olha só, como é que Jesus relacionava com as pessoas, né? A gente quer entender como é que Jesus relacionava com as suas amizades, ou com os níveis de relacionamentos. E aí, o que acontece? Vamos lá. Nesse relato,
Isso aqui, e eu acho que é importante para a leitura desse texto ser mais razoável, né? É você entender que nessa época não se tinha uma compreensão sobre bactérias, fungos, vírus, essa coisa toda que a gente entende hoje, né? A maior parte da perspectiva a respeito das patologias eram de origem espiritual, né? Fulano estava doente por quê? Porque está devendo alguma coisa a Deus, né? Ou ele mexeu com alguma coisa diabólica, e aí o cão está atentando ele, por isso que ele está mal, né? Inclusive até um tempo desse tinha, né, esse tipo de mentalidade, né? Fulano está meio adoentado, então vamos trazer esse fulano, levar ele ali num camarada, e aí pega aquele menino, esse menino está com um quebrante, aí pega ele, bota assim no canto da porta, não sei o quê. Isso é muito comum ainda hoje, né? Porque não consegue fazer a conexão. Gente, eu não estou mencionando que o mundo espiritual não existe, não me trate como um ateu cético nojento, né? Eu sou quase ateu, mas não cético e nojento, tá? Eu só não sou ateu porque não tem como, né? Eu tentei muito, me esforcei o máximo para provar, mas não dá, né? Não tive inteligência para ser ateu. Então, olha só que coisa bacana. A gente hoje entende, por exemplo, que a pandemia não é simplesmente uma praga, né? Existe um vírus que veio de algum lugar, de algum bicho, que tem uma estrutura genética ali, que provoca todas aquelas reações quando esse vírus está no nosso corpo. Algumas pessoas são mais sensíveis a ele, outras não. E aí, com o passar do tempo, à medida que as coisas vão se acelerando, se pode produzir, ao longo de testes, vacinas para os vírus. Pronto, a gente entende isso. Hoje para nós é muito mais fácil entender isso. Na época de Jesus isso era muito complicado. Então, quando Jesus começa a resolver os problemas espirituais dessas pessoas, esse pessoal quer ficar perto de Jesus, ué. Não é verdade? Esse cara me curou. Deus estava contra mim e esse cara me curou. Então que bacana, eu quero me aproximar desse cara, porque esse cara me aproxima de Deus. Essa era a perspectiva sobre patologia na época. Então olha só o que acontece. Grandes multidões o seguiam. A gente entender a esfera maiorzona, né? É a esfera aqui da multidão. A esfera da multidão. Esse aqui é aquele pessoal que talvez Jesus não saiba direitinho o nome, não saiba. Se cumprimenta, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem 10 anos que é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tá tudo bem? A resposta padrão, bem demais. Às vezes tá nada bem, né? Mas a gente responde que tá bem porque é minha multidão, é um cara conhecido, né? Não tem porque eu parar e explicar tudo para ele. Você não está errado em fazer isso. Entende? Não sei porque você está mentindo, mas enfim, voltando aqui para a história, tem pessoas que a gente não tem tanta aproximação assim. E Jesus tinha esse nível de relacionamento, né? Multidão. É aquela galera que estava ali. Em geral, quando você pensar na multidão, você vai, e eu espero que você não trate isso como pejorativo, que esse pessoal eles têm um interesse em estar perto de Jesus. E como eu disse, isso não é uma maldade. Você se aproximou do seu chefe para ter um relacionamento ali específico no seu trabalho, não é porque você quer ser amigo dele, ou porque você quer que seus filhos cresçam juntos, ou que a esposa dele seja amiga da sua. Não é isso, é porque você está querendo desenvolver o seu trabalho, você tem um interesse naquilo, não é uma coisa má, você não é um demônio por conta disso, entende? Mas é um relacionamento de troca, é um relacionamento de que ele acrescenta algo na minha vida, eu acrescento alguma coisa na vida dele, a gente vai desenvolvendo juntos. Não impede que vocês sejam amigos, mas vocês não são amigos. Entendeu? Vocês não são amigos. Mas ele é muito gente boa comigo, Felipe. E daí? Ou a perspectiva doida. Dependendo dela, você vai se frustrar. Está entendendo a coisa? Então Jesus tinha noção disso. Mas como é que Jesus interagia com essa multidão? Obviamente, ele acolhe a multidão, ele chama.
multidão, é conhecido. E aí, gente boa, tudo bom? Gente boa, Jesus, é porque eu não lembro o nome. É por isso que é gente boa. Fulano, o pessoal de igreja, eu vou falar um negócio para você. Você que não é de igreja, eu vou te falar um segredo que o pessoal de igreja faz. O pessoal de igreja gosta de chamar o pessoal de irmão. Eu vou te dizer por quê. É porque a maioria não sabe o nome. Aí o pessoal de igreja, para resumir essa parada, eles falam assim, Pai do Senhor, irmão. É porque às vezes não sabe o nome. Pai do Senhor, pastor, é porque não sabe o nome do pastor, pô. Você acredita? O pessoal de igreja é bronca. Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Aí Jesus tinha outros níveis assim de relacionamento. Olha só que coisa bacana esse relato aqui. Jesus entender os demônios. Hoje não é dia de entender demônio, tá? Hoje é dia de entender relacionamento. Então o ponto aqui que a gente tem que ter atenção para isso é que existe um segundo nível de relacionamento. O grupo dos 12, olha que bacana. E esse pessoal aqui, o G12, né? Ele é um pessoal que está no meio da multidão e Jesus diz o seguinte: eu estou a fim de aproximar mais de algumas pessoas. Quem relaciona com todo mundo termina não relacionando com ninguém. Esse pessoal aqui vai ser meu amigo. Esse pessoal aqui vai andar comigo. Eu tenho interesse em andar com algumas pessoas. Pronto, vai ser tu, Pedro. Tu. Mas vem, só vem, não tenta explicar que eu já sei, tu é peba, né? Tem essa coisa? É basicamente o que a gente vai fazendo. A gente vai escolhendo os nossos amigos, as pessoas com quem a gente quer caminhar um pouco mais próximo, não é verdade? Então Jesus faz exatamente isso. E aqui é tipo a lei da selva, né? Quando você relaciona com pessoas assim que é um pouco diferente de você, intencionalmente. Eu quero ser amigo desse cara. A lei da selva é o seguinte: o mais forte sobrevive, não é verdade? A zebra sempre perde para o leão, né? Então, na lei da selva dos relacionamentos, prevalece quem tem mais influência. Então, às vezes, a outra pessoa tem mais influência, só que negativa, para te trazer vícios, problemas, dificuldades, doenças psicossomáticas e um monte de doideira que ele traz junto na bagagem para a sua amizade. Ou tem gente que traz coisa boa, traz um estilo de vida saudável, traz um hábito de leitura bacana, traz um relacionamento familiar top, e você olha para aquilo e diz: cara, a minha família era uma droga, mas olhando para a vida e família desse cara, eu quero ser que nem ele, eu quero ser que nem ela. O mais forte vence. O que tem mais influência vence. E nesse caso a gente parte do pressuposto óbvio, né, que Jesus tinha mais influência. Então a tendência era que esses discípulos fossem mais parecidos com Jesus. Então existem algumas vantagens de ser desse grupo seleto e estar um pouco mais distante da multidão, que é, eles tinham... deles tiveram uma péssima morte, seguiram o exemplo do mestre, então quanto mais a gente se aproxima, mais parecido ali a gente vai ficando. Então assim, Jesus tinha uma forma de tratar com as pessoas de maneira diferente. Então quando você pensa assim, será que eu sou multidão ou sou discípulo? Uma forma de você entender isso é isso aqui, ó.
O que distingue um discípulo no meio da multidão é como ele escuta, acolhe e responde ao ensino de Jesus. Ponto final. Quer entender onde é que você está no jogo do bicho? É isso aqui. Parabéns, você se descobriu, você é parte da multidão. Você é um conhecido de Jesus. A conversa de Jesus com você é tipo assim, ó, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está bem? Tô. Valeu. E aí, bacana? É assim que Jesus interage com você. Você não é amigo, você é multidão. Entende? Para dar um passo a mais tem que, escutar, acolher e responder. É isso que faz da gente um pouco mais próximo de Jesus. Não é só as publicações legais que você bota no Instagram, aquelas músicas de crente, né? Teu pastor faz isso, bota uns negócios assim, nada a ver, e bota uma música de crente. Ele pensa assim, não, agora eu estou fazendo a minha missão, né? Beleza. Então assim, olha só que bacana. Só que dentro do grupo do G12, ainda tinha um pessoal um pouco mais seleto, que era Pedro, Tiago e João. Então fundaram um movimento chamado G12 há um tempo atrás, e aí Jesus fundou o G3, né? G3. Oficina, né? Olha que bacana, né? Fundou o G3. Então o G3 era um grupo mais. Eles tiveram oportunidades e experiências diferentes ou mais exclusivas do que os 12, e muito mais próximas do que a multidão, obviamente, né? Eles tinham mais em si. No último momento, assim, antes de ir para a cruz, Jesus chama o G3, né, pessoal, vem cá. Não, os 12 não só o G, hoje é só o G3, hoje só dá o G3. Preciso que vocês fiquem comigo. Jesus estava com agonia, suando sangue ali, com todo o cenário caótico de que ele seria torturado e morreria. Ele precisava de amigos íntimos naquele momento, gente próxima, Então, existem níveis de relacionamentos. O ponto que você precisa levar em consideração é que Jesus sabia. E às vezes a gente não consegue desenvolver esse tipo de habilidade social. E a gente confunde as bolas. É tipo aquele menino, sabe, que chegou na escola nova e ele chega para a mamãe e diz assim: mãe, agora eu tenho um amigo na escola. Mas é o primeiro dia. Mas é meu amigo, é fulano. Aí no outro dia ele vem de novo. Mãe, eu tenho 2 amigos agora. E às vezes você, com seus 42 anos, está falando do mesmo jeito. Está pensando do mesmo jeito. Porque ficar velho não significa que você fica maduro. Não é verdade? Tem muita gente nova que é muito maduro. E tem muita gente velha que é muito imaturo. Não é verdade? E aí, às vezes, você se frustra porque você não compreendeu que não dá para compartilhar tudo com todo mundo da mesma forma. Existem esferas de relacionamentos, níveis de relacionamentos. Nem todo conhecido não significa que
conhecidos não possam se tornar amigos íntimos. Isso é possível. Isso é super possível. Você não tem agora que se fechar, pronto, agora, entendeu? Pode acontecer. E em geral a ciência já vai te explicar que é porque vocês são parecidinhos, né? Ou vocês começaram a se tornar parecidos por algum fator. É possível que daqui a algum tempo eu só tenha amigo bodybuilder, né? Aquele pessoal marombado, né? Que agora eu sou, exceto essa semana, que eu devo tudo. Essa semana eu não estou nem conseguindo olhar na direção do meu treinador ali, né? Eu devo tudo essa semana, tudo. Menos a dieta. A dieta está em dias. Estou mais magro, só que flácido. É isso aí. Então, você quer aprofundar um relacionamento com Jesus? Quem não quer ser amigo de Jesus aqui? Só para eu identificar, para a gente apedrejar. Estou brincando, gente. Não vai apedrejar ninguém aqui. Tá? É só para a gente saber, para a gente não ser amigo de você. Né? Então, se você quer ser amigo de Jesus, você precisa começar a se parecer com Ele. Com Jesus, se para Jesus é tão fácil perdoar, e para você é uma droga. Você não vai ter como sustentar um relacionamento com Jesus, se para Ele é tão fácil orar, e para você é uma droga. Você não vai conseguir sustentar um relacionamento com Jesus, se para Ele é extremamente importante que a gente seja leal, e para você isso é uma droga. Você não vai ter como sustentar um relacionamento com Jesus, se Jesus era generoso e deu tudo de si, e você é um avarento, egoísta, nojento. Você não vai conseguir. Não é possível. Uma hora você cai fora. É tipo aquele Salmo 1 que às vezes a gente entende ele errado. Que o Salmo 1, no finalzinho, ele vai dizer, os pecadores eles não vão suportar a congregação dos justos. Não é que os justos dão pé nos pecadores, né? É porque para o pecador ser justo é uma droga. Porque honestamente, parecer com Jesus às vezes não te dá vantagens competitivas. Te faz ceder, abrir mão, assumir o erro às vezes de outra pessoa. Não é mole não, viu? Cara, nós erramos tudo com Deus e Jesus vem e morre na cruz. Olha que loucura. Negócio nosso, pô. A gente que fez a besteira. Tem noção disso, pô? Eu quero parecer com Jesus, Felipe. Quer mesmo, pô? Sério isso? Então começa morrendo agora. Porque Jesus era assim. Ele mesmo disse, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Amar é prerrogativa de ser parecido com Jesus. E a gente falou no domingo passado, quem é o próximo, Felipe? O próximo não interessa. Interessa que tu tem que ser o próximo. Foi basicamente isso que Jesus respondeu para o cara, tá? O próximo não interessa, amigo. Mas assim, quem é o próximo? O próximo não interessa, não ouviu? Seja o próximo das pessoas. Seja aquele que estende a mão, seja o primeiro a levantar e fazer. É isso e ponto final. Isso muda o jogo. Isso muda as perspectivas da nossa guerra relacional. Então é por isso que o apóstolo Paulo, ele olha para uma igreja bem complicada e diz: sabe o que a gente faz? O contrário. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Ô amigo, isso é muito bonito, parece até que você é humilde, mas você só é irresponsável. É sua obrigação, se você conhece a Jesus, se tornar parecido com Ele. Não é verdade? A gente precisa mostrar isso. E não tem problema você dizer isso do Paulo. Você acha que ele é arrogante porque ele disse isso? Não. É porque ele sabe.
Ele sabe quanto custa, inclusive, isso. O Paulo perdeu a cabeça literalmente em 67. Ele seguiu exatamente o exemplo do mestre. Eu quero parecer com Jesus. Paulo, você está perto de morrer. Azar. Morrer é lucro, meu velho. O Pedro levou tão a sério esse negócio que quando foram crucificar ele, eles só tinham pedido: por favor, me crucifica de outro jeito, porque eu não sou digno de morrer como Jesus morreu. Só isso. Entende a coisa, a aparência, a vontade de se parecer, a vontade de ser como ele. Eu quero ser amigo de Jesus, então joga para isso. João, nos últimos anos da sua vida, ele escreveu essa epístola e ele escreveu um negócio bem interessante: amados, que o nosso objetivo, nossa meta de vida é ser como Ele é. Entende isso? Essa é a nossa meta de vida. Quanto mais você se Jesus, mesma lógica. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais parecido com Ele você fica. Olha. E aí eu vou ficando parecido. Entende? Isso é muito importante, porque as pessoas que são muito religiosas, elas invertem o negócio. Elas começam a assumir um comportamento religioso, e aí este comportamento religioso não é verdade, é uma máscarazinha que o cara usa, e aí ele começa a agir como se ele fosse Jesus, mas ele não se aproxima de Jesus. É um ator, né? É um bom ator. O religioso, ele é um ator. Concorda comigo ou não? Você já viu a máscara de um religioso caindo? Todo mundo fica chocado. Nossa! Porque ele era muito bom ator. O religioso é top. Né? É por isso que eu evito muito amizade com religioso. É tóxico. Gente, nem todo a gente consegue entender quem é amigo de quem, porque eles são parecidos. Sacou? Então, eu finalizo essa parte considerando algumas perguntas. A primeira delas... Aquela primeira pergunta. Perdi a conta, cara. Algumas vezes doeu na hora que eu lembrei. Cara, eu pensava que era meu amigo. E não era, né? Entende? Isso acontece. Ou às vezes você começa a caminhar para uma outra direção, e aí aquelas pessoas que uma época da sua vida era bem parecida contigo, fulano, o que está acontecendo contigo? Eu estou te desconhecendo. É porque eu estou mudando. É porque eu estou melhorando algumas áreas da minha vida. E aí o cara não quer acompanhar essa melhora tua. E aí o que vai acontecer naturalmente? Vocês vão se afastando. Então, às vezes é importante que, vamos supor que você está nessa fase, né, de desenvolvimento, de mudar, seria a hora de você dar um ultimato para um amigo seu. O amigo, é o seguinte: eu estou mudando de vida em algumas áreas, cara. Está sendo extraordinário. Sabe de uma coisa? Eu percebi que a forma como eu vivia, e como eu sei que tu vive, é uma droga. E a gente precisa mudar isso.
a gente precisa amar mais as nossas esposas. A gente precisa gastar mais tempo com os nossos filhos. A gente só trabalha. A maneira como eu estava lidando com o meu dinheiro era uma maneira bizarra. E eu fiz um curso de finanças, um negócio, e eu comecei a me desenvolver nessa área. Eu acho que você precisa também fazer isso. Você é meu amigo, eu quero que você cresça junto comigo. Eu estou comendo bem e dormindo melhor. Cara, isso tem mudado a minha vida. E assim, você é meu amigo, eu quero que você acompanhe nesse processo. Porque senão a lei da selva vai chegar. E vence quem? Quem tem mais influência. Do contrário disso, vocês vão se distanciando. Entende? É doloroso pensar sobre isso. Mas acontece muito. No pouco tempo que eu tenho de vida, né? Eu tenho uns 22 anos aproximadamente. E eu já vi muitos amigos passarem. Não parece que eu tenho 22, né? Vocês se assustaram, né? É o sol. É o sol do sertão, é pau. Mas acontece, gente. E a segunda pergunta... Sabe? Você não sabia, talvez, mas hoje você sabe. Como assim, Felipe? É só se olhar no espelho, pô. Quanto você parece com Jesus? Você está com Jesus só porque Ele pode fazer alguma coisa por você? Ele pode trazer algum benefício? Ele pode te levar para o céu? É por isso que você está com Ele? Pronto, eu já sei qual é a sua posição. Você é multidão. Felipe, mas eu não posso querer ir para o céu? Claro, é melhor do que querer ir para o inferno, né? Dizem que o inferno é horrível. Não tem nem ar-condicionado, deve ser uma droga. Mas não deve ser só por isso. Pelas vantagens que se tem em estar próximo de Jesus. É porque Ele é. É para interagir com Ele, relacionar com Ele. E a última pergunta do meu slide. Que eu sou um salvo, convertido e lero. Azar é teu. Dá para aproximar um pouco mais de Jesus. Felipe, mas eu não entendo nada, eu caí de paraquedas nesse negócio. Sempre dá para aproximar um pouquinho mais de Jesus. Então não interessa se simplesmente você confessa quem você é. Se você reconhece Jesus como o seu único e suficiente Salvador, você se tira da equação e coloca Ele como único e suficiente Salvador.